Paz do Senhor Jesus, quero meditar na palavra do Senhor neste momento, no profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16, que nos diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Amém. Glória a Deus. O profeta Daniel é uma das pessoas mais sábias e corretas da Bíblia. A Bíblia não cita nenhum erro do profeta Daniel. E no versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não tem nenhum erro e nenhuma culpa, de tão sábio que o profeta Daniel é. A palavra do Senhor não traz nenhum erro desse profeta. Nós podemos comparar o Daniel até mesmo com o rei Salomão, que segundo a Bíblia foi o homem mais sábio que já existiu. Mas diante de tanta sabedoria, nós sabemos que o rei Salomão, ele saiu da presença do Senhor e o fim dele não foi glorioso. Nós sabemos que Salomão, diante de tanta sabedoria, ele mesmo assim, ele se perdeu. Mas o profeta Daniel, ele teve êxito na sua caminhada, no seu ministério. No capítulo 6, para ser mais exato, já no reinado do rei Dário, nós vamos ver que o profeta Daniel, ele é escolhido para ser um dos líderes do reino do rei Dário. Ele é escolhido para ser uma autoridade. E a palavra do Senhor, no versículo 3, vai nos mostrar que Daniel se destacava porque nele havia o Espírito excelente. Nós podemos ver e entender que o Espírito Santo habitava na vida de Daniel. Nós podemos entender que o Espírito Santo fazia diferença na vida de Daniel. Daniel ele poderia ter sabedoria, entendimento, mas o segredo do sucesso da vida de Daniel era a presença do Espírito Santo. Aleluia! E por conta desse sucesso, por conta de Daniel estar sendo exaltado, porque a palavra do Senhor nos mostra que o rei gostava tanto de Daniel que o rei queria colocá-lo sobre autoridade sobre todo o reino. Aleluia! E diante de tanto sucesso, nós vamos ver a partir do versículo 4 que os outros governadores, as outras autoridades, movidos de ciúme e por competição, eles se juntaram e planejaram derrubar Daniel. Aleluia! Então eles procuram sondar a vida de Daniel, procurando achar alguma brecha para que pudessem derrubar a vida de Daniel. Mas a palavra do Senhor no versículo 4 diz assim que nele não se achava nenhum erro e nenhuma culpa. Daniel ele tinha testemunho. Daniel tinha testemunho diante de Deus e diante dos homens, porque as pessoas que estavam ao derredor de Daniel tinham interesse de derrubá-lo, de passar a perna em prejudicá-lo, queriam deixar Daniel para trás, diante do sucesso que Daniel estava tendo. Aleluia! Mas diante dessa situação, eles não encontraram nenhuma brecha para derrubar Daniel, eles não encontraram nenhum erro, nenhuma culpa, algo que pudesse incriminar Daniel ou tirar Daniel de cena. Então eles se juntam porque eles queriam prejudicar Daniel. Então eles se juntam e decidem, e então, aleluia, eles decidem preparar um decreto, porque eles sabiam que Daniel orava ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então eles preparam um decreto, algo que fosse relacionado com a lei do Deus, com a lei de Deus que ele adora. Então eles decidem mexer na adoração de Daniel. Aleluia. Porque todos sabiam que Daniel servia e orava ao Deus vivo.
Daniel não escondia isso de ninguém. Isso ficou muito claro no capítulo 6, que todos sabiam que Daniel orava ao Deus vivo. Então eles decidem, aleluia, passar para o rei, estipular um decreto por 30 dias. Que esse decreto diz o seguinte: que todo aquele que buscar ao Deus e não ao rei nos próximos 30 dias deveria ser jogado na cova dos leões. Aleluia! Esse é o decreto que os líderes que estavam ao redor de Daniel decretam junto com o rei. É isso que eles propõem para o rei e o rei assina esse decreto. Aleluia! Versículo 10 vai nos mostrar que Daniel, quando soube que o documento havia assinado, a palavra do Senhor vai nos dizer que a primeira reação de Daniel é voltar para a sua casa. Aleluia! Daniel vai para a sua casa, aleluia, e a palavra do Senhor diz que ele abre as janelas que estão de frente para Jerusalém, e ali ele ora 3 vezes ao dia, como de costume. Aleluia! Daniel era um homem de oração, Daniel tinha intimidade com Deus, Daniel tinha comunhão com Deus, e diante do momento de crise, de dificuldade, aleluia, Daniel, a sua primeira reação é se colocar na presença do Senhor. Aleluia. A primeira coisa que Daniel faz no momento de afronte contra a sua vida é orar a Deus. Aleluia. Esta é a primeira reação dele, e essa deve ser a nossa primeira reação quando nós nos deparamos com uma situação, aleluia, que nos afronte, aleluia. As pessoas muitas vezes que estão ao nosso redor, às vezes querem nos prejudicar, querem nos derrubar, aleluia. E nós sabemos que muitas das vezes a fofoca vem para nos prejudicar, para nos derrubar, aleluia. Mas nós, diante de situações que vêm para querer nos prejudicar, nós, em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus. Aleluia. Então aqueles homens, eles vão até a casa de Daniel e o encontram de joelhos orando. Aleluia. Como as pessoas têm nos visto diante de situações, aleluia, de batalhas, de dificuldades, momentos de crise, como que as pessoas elas têm nos enxergado, aleluia, porque a posição em que Daniel está aqui nos mostra e nos ensina que nós devemos nos ajoelhar diante de Deus, que nós devemos nos prostrar diante de Deus, e todos aqueles que queriam prejudicar Daniel viram ele de joelhos orando. E isso diz muito sobre quem nós somos diante de uma situação. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Daniel não estava naquela situação porque ele queria. Ele não chegou ali porque ele buscou aquela luta, aquele afronte contra a sua vida. Aleluia! Mas diante dessa situação, ele ora. Daniel era um homem de oração. Glória a Deus! Glória a Deus! E a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele é jogado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mesmo ele sendo um homem de oração, cheio do Espírito Santo, mesmo ele tendo intimidade com Deus, comunhão com Deus, porque a palavra do Senhor diz que ele orava 3 vezes ao dia, como era de costume, mas mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, ele foi parar na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Aleluia! A situação muitas das vezes parece ser injusta. Deus parece não nos responder da maneira que nós esperamos. Muitas das vezes nós oramos, clamamos, jejuamos, pedindo para Deus nos livrar de algo, pedindo para Deus nos tirar de situações, mas muitas das vezes nós nos encontramos no meio dessa situação onde nós não queríamos estar, e Daniel se encontra dentro da cova dos leões.
Glória a Deus. Mas a cova dos leões não é o fim de Daniel, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que no dia seguinte o rei vai de encontro à cova dos leões e chama por Daniel, sem saber se ele estava vivo ou morto. O rei vai chamar Daniel. Glória a Deus. E Daniel vai responder no versículo 21 que o rei vive eternamente. Aleluia. E Daniel vai responder mais ainda: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Perceba que Deus livrou Daniel na cova dos leões. Aleluia. Muitas das vezes nós podemos nos ver dentro da cova dos leões, mas Deus, ele nos livra dentro da cova dos leões. Aleluia. Esta situação não é o fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Daniel vai dizer mais: porque fui considerado inocente diante do Senhor, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Olha, aleluia. Daniel era um homem correto. Aleluia. Consciência limpa, porque ele sabia que não tinha cometido nenhum erro contra o rei e nem contra Deus. Aleluia. E ele tinha esse entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel não tinha nenhum ferimento porque ele havia confiado em Deus. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus, independente da situação que nós estamos. A situação pode parecer difícil, sem saída, pode parecer que é o fim, aleluia, mas não é o fim. O Senhor está dizendo para mim e para você que não é o fim. Por mais que você caia dentro da cova dos leões, por mais que você seja jogado dentro dessa situação, o Senhor não perdeu o controle, aleluia. Glória a Deus, o Senhor vai enviar anjo ao teu favor para te livrar dessa situação. Glória a Deus, em nome de Jesus, assim como aconteceu com Daniel. Aleluia, onde os anjos do Senhor tamparam a boca dos leões. E Daniel saiu da cova dos leões, sem nenhum ferimento, porque ele havia confiado. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós podemos entender com tudo isso que tempos de crise revela quem nós somos. Tempo de crise revela quem nós somos. Daniel era um adorador. Daniel orava. E aquela situação de crise não mudou a essência de Daniel. Daniel não se calou. Aleluia. Daniel não murmurou, não reclamou, não questionou a Deus, aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos entender com essa história de Daniel, aleluia. Nós não podemos nos vender, nós não podemos retroceder, mas nós temos que nos posicionar diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram, aleluia, livres da fornalha, mas o Senhor os livrou dentro da fornalha, glória a Deus. O fogo não queimou eles, aleluia. Muito pelo contrário, eles ainda dançaram no fogo, no meio do fogo, aleluia. O fogo não queimou nenhum deles, aleluia. E depois da fornalha eles foram prósperos. O mesmo aconteceu com Daniel. Depois da cova dos leões, ele prosperou, aleluia, no reinado do rei Dário e também no reinado do rei Ciro. Glória a Deus, porque Deus exaltou Daniel. Porque Daniel não mudou, aleluia. Nós precisamos confiar em Deus, crendo que Deus está no controle de toda a situação. Em nome de Jesus, que venhamos tomar posse desta palavra e que possamos permanecer firmes, como Daniel permaneceu, em nome de Jesus. Amém.